Salve, salve galera, eis-me aqui mais uma vez, né? E hoje venho falar de uma técnica a qual eu venho desenvolvendo na vida das pessoas, até mesmo porque no começo do meu projeto eu fui bem inflexível, né? E percebi que não era bem assim. Na verdade, as reconstruções são feitas nos mínimos detalhes, pouco a pouco. E é assim que eu busquei também com conhecimento essas técnicas que vêm revolucionando a vida das pessoas e também grandes multinacionais vêm adotando essa técnica chamada Kaizen. Vamos lá então. Assim que eu fiz com que algumas pessoas tivessem grandes resultados com pequenas modificações em suas vidas. E como todo o meu curso é baseado em cima da Bíblia, eu vou começar com uma passagem bíblica aqui, a qual faz muito parte desse protocolo, dessa base, a qual eu vou ensinar para vocês agora. Diz assim, ó, em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quer dizer, tudo que fazer, faz com amor, faz com dedicação, faz como se fosse para o Senhor, para Deus. Então, faça tudo bem feito, mesmo que seja pequenas coisas, pequenos detalhes, mesmo que ninguém esteja olhando, faça como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, para o Senhor tem que ser com excelência. Por isso que eu comecei com esse versículo, né? Então, vamos lá. Como fazer hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje? É mais ou menos esse o protocolo da técnica. Quando nós elevamos os nossos padrões, nós elevamos também os nossos resultados. E nem sempre isso acontece, nem sempre vai precisar de um trabalho duro para que isso aconteça. É sobre isso que eu estarei falando para vocês. Falar um pouco da minha caminhada, né? Nem sempre eu fui um leitor de livros. Não, eu comecei lendo o livro, mas teve muitas vezes que eu quis desistir de ler o livro, mas eu permaneci. Eu acredito que em mim teve um desejo interno, longe da minha compreensão, sem que eu percebesse, algo cooperou comigo. Então, eu digo que é algo divino. Mas nessa técnica, você que leia uma página por dia, entendeu? Então, o meu projeto começou assim. Quando eu comecei a entender o meu projeto e o meu propósito, eu comecei a me dedicar, digamos, tentar ser mais profissional nas coisas que eu fazia. Minha filha falava: pai, já que você quer treinar, já que você quer ter um corpo legal, vai na academia, começa a fazer uma academia e treinar direitinho. E eu comecei a fazer isso. Nos meus treinos de corrida também eu tive as melhoras. Eu comecei a buscar mais conhecimento científico, busquei mais conhecimento bíblico, espiritual. Então tudo isso foi gradativamente, aos poucos, até eu chegar aonde eu estou. Não que eu cheguei nada de perfeição, nós nunca alcançaremos isso, é algo inalcançável, mas a busca é constante, tá? Não existe progresso onde não existe comprometimento, compromisso em melhorar. Se fizermos todas as coisas com baixo padrão, nossos resultados são resultados medianos, resultados medíocres. E todo resultado medíocre e mediano, ele leva à desistência. São resultados ruins, e resultados ruins não têm persistência, não produzem em nós a dopamina, e por isso que nós desistimos. Nós também temos que ter clareza no que é tolerável. Que seria clareza no que é tolerável? É você se livrar das coisas que são intolerantes, coisas que não vão agregar. Digamos, muitas vezes nós passamos tempo nas redes sociais, assistindo televisão, ou até mesmo não fazendo nada. Então, esse tempo você tem que agregar para alguma coisa. Você tem que começar a fazer com que esse tempo seja útil para o seu crescimento. Então, não perca tempo com o que não vale a pena. E não adianta a gente achar que vale a pena, achar que isso é importante. Na verdade, nós sabemos o que é importante para nós e o que não é. O baixo padrão é como se fosse a mesma coisa, é a mesmice. E quem quer mudar, ele não pode fazer todos os dias as mesmas coisas. E as pessoas, muitas vezes, elas fazem as mesmas coisas todos os dias e pensam que vai ter alguma mudança. Não vai ter, vai continuar sendo as mesmas coisas. E eu digo que isso também é uma escolha. Você ou eu, se nós aceitarmos o jeito que está, é uma escolha. E a mediocridade também é uma escolha. Você pode aceitar ela como estando bem para você dessa forma. E ela se torna uma homeostase, é um equilíbrio.
O equilíbrio ele pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. O corpo ele se equilibra do jeito que você coloca ele no equilíbrio. Então, se você aceitar que sua vida está bem desse jeito, você está bem desse jeito, é isso que o seu corpo, sua mente vai entender que está. Então, é esse seu equilíbrio. Só que existe um grande problema quanto a esse comportamento, tá? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Essa técnica Kaizen, na verdade, não é trabalhar muito, nem muitas horas, e sim fazer todos os dias um pouquinho, mas fazer bem feito. Digamos assim, vamos lá, vamos começar pelo açúcar do café. Você vai reduzir um pouquinho do açúcar do café. Você vai ler um pouquinho mais. Você não faz nenhuma atividade física, você vai fazer uma flexão de braço, vai fazer um agachamento, o que seja. Faça o que você conseguir fazer, mas faça. Não faça as mesmas coisas que você fazia antes, porque antes, na verdade, você não fazia nada. E você vai começar uma transformação de hábito, uma criação de hábito. Então, aos poucos, temos que nos livrar das interrupções e colocar o foco somente no objetivo a ser alcançado. Tem algumas pessoas às quais eu me relaciono e qual eu ministro também, as pessoas que eu faço uma mentoria para eles, que na boa parte dessas pessoas são os pastores que dizem isso, que eles não têm tempo para nada. E mesmo quando tem um tempinho, eles colocam alguma coisa na agenda para preencher esse espaço vago. E isso também eu chamo de um grande erro, até mesmo um boicote, porque essas pessoas elas não estão percebendo que não estão cuidando do bem mais precioso. O bem mais precioso somos nós mesmos, nosso maior ativo somos nós mesmos. E nós somos a ferramenta que nós deveríamos dar mais atenção, dar mais cuidados, e não está acontecendo. Isso é no contexto geral, são muitas pessoas fazendo essas coisas, pensando muito em outras coisas e não pensando em si mesmo, não agregando valores para si mesmo. Como eu digo sempre, esse comportamento que essas pessoas têm de não cuidar de si mesmo, vai vir uma conta. E muitas vezes a conta vem bem alta. E quando vem uma conta alta, vem um susto. E quando vem um susto, vem um medo. E quando vem um medo, aí sim, tudo isso que ela está construindo desaba. E ela começa a entender que ela é o maior ativo. Só que muitas pessoas, às vezes, não têm força mais para sair da onde estão. A conta vem muito alta, ela não consegue pagar. Mas eu digo que dá para pagar sim. Se você começar aos poucos, mudando seus hábitos, seus comportamentos, com certeza você consegue pagar e voltar à sua forma normal. Não se trata de se tornar uma pessoa perfeita, e sim de uma melhoria continuada. Todos os dias melhorando um pouquinho. A perfeição é um ideal inatingível. Nós não podemos, somos incapazes de buscar a perfeição. Como eu digo sempre, eu estou na minha perfeição, mas dentro da minha possibilidade. É assim que eu consigo estar. Mas imperfeito ainda, incompleto, inacabado, tá? Eu sou assim e nós somos assim. Falta um acabamento ainda, talvez nunca teremos, talvez só na outra vida mesmo, na vida com Cristo, nós seremos completos. E aqui eu digo também que as pessoas se boicotam, romantizando e espiritualizando, dizendo, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Ela tem dores, ela tem indisposição, ela toma remédios, ela dorme mal e ela diz que ela está bem do jeito que ela está. Ela está com vários problemas com ela mesma, de estresse, de cansaço, e ela diz que ela está bem assim. Por quê? Porque criou a homeostase. Você acostumou com esse comportamento e isso não é certo. E dá para voltar ao estado normal. É só fazer todos os dias um pouquinho. Hoje eu não aceito nada que seja meia boca. Isso para mim, tá? É minha concepção, é a minha visão. E sempre eu estou querendo elevar os meus padrões. E é isso que eu vou mostrar para vocês também. E mais uma vez eu digo a vocês, não existe progresso onde não existe comprometimento, compromisso com a melhora. Eu chamo isso dentro do cristianismo de renovação de corpo, mente e alma ou espírito. Porque, ó o que está dizendo em Romanos 12. Romanos 12. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E para que isso aconteça, nós não podemos fazer todos os dias as mesmas coisas, temos que mudar, temos que fazer algo para que nós tenhamos crescimento. Olha, para uma transformação de corpo, mente e espírito, é um todo. Não é só espírito, não é só corpo, não é só mente. É um conjunto de coisas que tem que ser transformada, mas completamente, tem que nascer de novo, começar tudo de novo. E não existe nenhuma fórmula mágica que vai fazer você do dia para a noite ser transformado. Isso é folclore, é um conto de fadas. Não existe pílula secreta, não existe um chazinho milagroso, não. Todos nós temos que passar pelo processo. E o processo é esse processo. É todos os dias fazendo algo diferente a cada dia para que você crie um novo hábito. E esse novo hábito vai melhorar no seu relacionamento na sua família, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento no trabalho, enfim, vai ter várias melhoras que vai despertar em você a dopamina, o desejo, a vontade de permanecer fazendo essas coisas. E é isso que o projeto desperta em você. É isso que eu vou mostrar para vocês que dá para acontecer. Então, o resultado, as respostas, a vontade vai vir de dentro de você. Nós vamos produzir isso dentro de você. E isso não é difícil. É só você perseverar. A Bíblia diz que Deus nos compara com o carvalho, que é uma planta forte, um caule incorruptível, onde conserva o que está dentro dele, tanto é que os barris são de carvalho, né? Para conservar a bebida que está dentro. E o carvalho, ele é uma árvore que cresce muito e vive 1000 anos, mais ou menos. Porém, ela, quando para de crescer, ela começa a morrer. Então, se nós somos comparados ao carvalho, nós não podemos parar de crescer. E o crescimento é em todas as áreas, é em todos os sentidos. E é como pessoa, como um homem. Diz até que o carvalho, ele dá umas mudas não, uma semente, eu não lembro o nome exato desse grão, e dá quando ela está prestes a morrer. No final da sua vida, ela está dando fruto, ela está deixando descendentes ali, para que ela deixe muitos frutos, para que ela deixe muitas sementes, para que a geração dela permaneça por muitos e muitos anos. Então lembre-se disso, nós somos o carvalho, como o carvalho. Quando o carvalho para de crescer, ele começa a morrer. Eu digo isso sempre. As suas células, quando elas vê que você não está fazendo nada diferente, você está fazendo as mesmas coisas, elas acham que você quer morrer, você não quer mais viver, você não tem mais prazer em criação, em criar, em fazer algo diferente. Então, literalmente, você começa a morrer. E o processo só existe onde tem compromisso e melhora. E essa melhoria só acontece quando nós investimos em nós mesmos. Essa técnica, quando ela foi usada no Japão, ela foi usada ideia de uma pessoa para um grupo. Quando todos pensam da mesma forma, existe uma harmonia. E uma coisa harmônica, ela traz grandes resultados. Foi aí que começaram a implantar a técnica de grandes multinacionais e depois também nas pessoas. E vem dando certo até hoje, e hoje a técnica é usada no mundo inteiro. É a técnica Kaizen, né? Melhoria contínua, né? Essa é a técnica Kaizen. E essa técnica é a soma de pequenas coisas que trazem grandes resultados. Para finalizar aqui, né, o apóstolo Paulo, ele deixa um ensinamento para um de seus alunos. Esse aluno é o Tito. Olha o que ele diz aqui, ó. Está em Tito 2,7. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles. O Paulo está falando para ele assim, ó, Tito, em tudo, seja você mesmo exemplo para as pessoas. Então, ele tinha que fazer exatamente o que ele ensinava. Fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Aqui, fazendo boas obras, tem versões que diz assim, ó, seja padrão de boas obras. Padrão seria uma coisa habitual, seria criar um hábito. Olha como é interessante, né? Olha como a sabedoria ali da Bíblia, do apóstolo Paulo, disse. Então, crie em você os hábitos para que você possa ensinar. E é isso. Quando nós estamos ensinando,
nós gravamos aqui, é o melhor alimento que tem, é o ensinamento. O ensinamento é o que faz com que nós tenhamos crescimento. E esse crescimento faz com que nós vivamos o que nós pregamos. Só que esse tiro pode dar errado também, viu? Tinha pessoas que eram hipócritas. Elas pregavam uma coisa, porém elas não viviam. E o nosso corpo, como eu digo, ele cria a homeostase. Ele se acostuma com isso e isso se torna uma verdade. Então, pessoal, vamos parar de com o boicote, vamos parar de criar nossas próprias verdades e vamos viver uma vida plena e abundante, a qual o próprio Cristo prometeu para nós.